Eu imaginei que Ashenvale seria fria. Não sei por quê. Talvez porque era nas montanhas, e montanha na minha cabeça sempre foi pedra e vento, e o tipo de silêncio que pesa. Ou talvez porque havia passado 20 anos num território de lobos, onde o frio era parte da linguagem. O frio da noite de lua cheia, o frio do depósito de ervas de madrugada, o frio específico de ser a única no pátio que não se transformava. Ashenvale não era fria. Mesmo no final da tarde, com o sol descendo atrás das montanhas e o ar rarefeito da altitude nos pulmões, havia um calor que subia das pedras como respiração. Como se a própria rocha guardasse fogo dentro. Como se o lugar inteiro fosse construído sobre algo que ardia há muito tempo. A voz no meu peito respondeu a isso antes que minha cabeça percebesse. Antes de continuarmos, se você já está aqui, é porque essa história também é sua. A lua te trouxe até esse conto. Então, se você ainda não faz parte da Alcateia, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias. E fica comigo até o final, porque o que acontece depois desse dia muda tudo. Não em palavras, em reconhecimento. Aquele encaixe quieto de quando algo que estava torto por muito tempo encontra o ângulo certo. Eu respirei fundo e tentei não deixar que parecesse demais para mim. Dragon caminhava à minha frente, com 2 dos seus. Riven e Castle. Aprendi os nomes no caminho. Jovens e eficientes, e que não me olhavam diretamente, flanqueando a entrada da colônia. A estrutura de Ashenvale não era o que eu esperava de uma fortaleza. Era construída para dentro da montanha tanto quanto para fora dela. Parede de pedra que continuava em caverna, corredor que abria em câmara interna com teto de rocha, e luminárias que não usavam óleo. Usavam chama. Não tocha. Chama. A distinção ficou clara quando me aproximei e senti o calor irradiando de receptáculos de metal com um fogo que queimava dourado e não fumaçava. Fogo de dragão, disse Dragon sem se virar, como se tivesse sentido minha atenção. Dura anos. Alguns desses estão acesos desde meu avô. Eu quis perguntar muita coisa sobre isso. Não perguntei. Estava catalogando impressões rápido demais para processá-las em ordem. A arquitetura, os rostos que apareciam nos corredores laterais e desapareciam antes que eu conseguisse ler a expressão, o cheiro de altitude e mineral, e algo mais quente embaixo de tudo, que era o cheiro da colônia em si, que era o cheiro de onde eu era. Eu engoli isso. Guardei no lugar onde estava guardando todas as coisas que ainda não tinha espaço para sentir completamente. A câmara principal era grande o suficiente para que minha voz tivesse eco, com teto alto e aquelas chamas douradas nas paredes, e... Eu parei quando vi. Pessoas. Bastante gente. De pé ao redor do perímetro, com aquela postura específica de quem está presente por escolha ou convocação. Não havia nada casual naquele arranjo. Você disse que seria discreto, disse eu em voz baixa para Dragon. Disse que faria o possível. Ele se virou para mim então, pela primeira vez desde que havíamos entrado, e nos olhos dourados havia algo que era quase, uma expressão de aviso. A colônia tem o direito de ver quem chega. Eu entendi o que ele não estava dizendo, e de formar opinião antes que eu possa fazer muita coisa a respeito. Varri o espaço. Havia velhos e jovens. Guerreiros com aquela postura que eu reconhecia. Não era específica de lobos ou de dragões. Era a postura de quem passou anos usando o corpo como ferramenta. Havia famílias. Crianças que me olhavam com a franqueza total das crianças. Sem filtro, sem o cálculo que os adultos ao redor exercitavam. E havia no centro do grupo uma mulher. Alta. Mais velha que Dragon. 50 talvez, com aquele tipo de beleza que o tempo não apaga, só redefine. Cabelo grisalho preso com o tipo de descuido que é na verdade precisão. E olhos cor de âmbar que me varreram da cabeça aos pés com a eficiência de um inventário. Tira, disse Dragon. Um nome. Uma apresentação. Conselheira sênior de Ashenvale. Ela não sorriu. Não estendeu a mão. Então é essa. A voz dela era grave para a mulher. Não desagradável.
só direta como ferramenta que não precisa de cortesia para funcionar. A loba que não é loba. O nome dela é Eira, disse Dragon. Eu sei o nome dela. Os olhos de Tira não saíram dos meus. Também sei que ela cresceu entre inimigos, que foi criada pelo alfa da alcateia de Varen, e que sua primeira manifestação aconteceu num pátio inimigo rodeada de lobos. Uma pausa calculada. O que eu não sei é o que exatamente você pretende fazer com ela, Dragon. Treiná-la. Você traz para casa uma mulher adormecida, de origem desconhecida, com um laço de chama ativo entre vocês dois. Ela não baixou a voz para essa última parte, e eu ouvi o murmúrio coletivo que atravessou o espaço como onda. E chama isso de treinamento. O silêncio depois disso tinha dentes. Eu olhei para Dragon. Ele estava absolutamente imóvel. Aquela imobilidade que eu havia aprendido a reconhecer, nos dias da cela, como a forma que ele ficava quando estava segurando alguma coisa grande atrás dos olhos. O laço de chama é assunto meu, disse ele. O laço de chama entre o alfa desta colônia e uma mulher de origem não verificada é assunto de todos nós. A voz de Tira não havia mudado de tom. Não precisava. Especialmente quando a colônia está em negociação de paz com a alcateia que a criou. Eu dei um passo à frente. Não foi calculado. Foi o corpo respondendo antes do pensamento. Aquele instinto de não ficar atrás de ninguém quando meu próprio nome estava sendo pesado numa balança que eu nem havia visto montar. Com todo o respeito, disse eu, e a voz saiu mais calma do que eu esperava. Mais grave, com aquela ressonância que ainda me surpreendia quando aparecia. Posso responder por mim mesma. Tira me olhou de verdade pela primeira vez. Não o inventário de antes. Isso era a avaliação real. Então responda, disse ela. O que você é? Draconata. Pausa. E filha da alcateia de Varen. As duas coisas ao mesmo tempo, sem pedir desculpa por nenhuma. Vim aqui para aprender o que não pude aprender em 20 anos porque ninguém sabia o que eu era. Não vim para ser julgada. Não vim para provar nada. E certamente não vim para substituir quem quer que esteja com medo de que eu substitua. Mantive o olhar nos olhos de âmbar de Tira, que não desviaram. Mas se isso não for suficiente para a senhora, prefiro saber agora do que descobrir quando estiver com as costas viradas. O silêncio que se seguiu era diferente do anterior. Tyra ficou me olhando por um momento que durou mais do que era confortável. Depois, sem expressão que me dissesse o que havia decidido, se é que havia decidido alguma coisa, ela fez um gesto com a cabeça para Riven. Mostre os aposentos dela. E então, antes de se virar para mim, o treinamento começa ao amanhecer. Descanse. Vai precisar. Meu quarto era uma câmara escavada na pedra com uma abertura para o exterior. Não uma janela exatamente, mas como uma fenda longa que dava para o vale abaixo e as montanhas além. O vento entrava com personalidade própria, trazendo um frio de altitude e aquele cheiro mineral que eu estava começando a desaprender de associar com estranheza. Havia uma cama, uma mesa. Uma pequena chama draconata numa tigela de metal que Riven acendeu com o polegar, casual como acender uma vela, e que ficou ardendo dourada enquanto ele me explicava onde ficavam os refeitórios e quando eram as refeições. Eu ouvi. Assentei nos momentos certos. Quando ele saiu, me sentei na borda da cama e olhei para as minhas mãos. Elas pareciam as mesmas de sempre. Pele, veias, a cicatriz pequena no indicador direito de quando eu tinha 8 anos e aprendi da forma difícil que faca e distração não combinam. Mãos de curandeira, mãos que eu conhecia. Mas debaixo da pele, a voz pulsava, não em palavras, em presença. A consciência do dragão que havia sido reconhecido e agora existia de forma diferente, não mais empurrado para o fundo, mas acomodado numa camada logo abaixo da superfície, como uma maré que subiu e não desceu completamente. Amanhã, pensei. Treinamento ao amanhecer. Deitei sem tirar os sapatos e ouvi o vento pela fenda da parede até o sono vir. O treino ao amanhecer foi humilhante. Não de forma cruel. Seria mais fácil se fosse.
Foi a humilhação quieta de descobrir que o corpo que você habitou a vida toda é, em certos aspectos fundamentais, completamente estranho a você. O instrutor era um homem chamado Bran, 40 e poucos anos, compacto, com cicatrizes que cruzavam o antebraço direito em padrão que eu levaria semanas para aprender a ler como história. Ele não era hostil. Era pior. Era neutro com a neutralidade de quem decidiu não investir emoção até ver o que havia para investir. Draconatas acessam o dragão através do centro, disse ele, com a voz de quem explicou isso muitas vezes e vai continuar explicando. Não é pensamento, não é vontade. É respiração. Eu sabia disso. Dragon havia me ensinado a versão inicial. Ouvir em vez de empurrar. Respirar na voz em vez de contra ela. Havia funcionado. Havia funcionado no pátio, no momento mais caótico que eu havia vivido, quando eu havia encontrado o dragão e dito eu sei que você está aqui, e o dragão havia ouvido. Aqui, na câmara de treino de Ashen Vale, com Bran de braços cruzados e a luz fria da manhã entrando pelas fendas da pedra, não funcionou da mesma forma. Eu respirei. Encontrei a voz. Disse ao dragão que estava pronto. O dragão não respondeu. Não foi uma recusa. Foi mais como ruído. Como tentar sintonizar numa frequência que estava ligeiramente deslocada, onde a voz chegava com estática, onde a intenção não se convertia em ação porque havia uma camada inteira de linguagem entre os dois que eu ainda não falava. Bran observou por 1 hora. Chega. Não foi dito com impaciência, com conclusão. Você não vai conseguir hoje. Posso tentar de novo? Pode. E não vai funcionar, porque o problema não é esforço. Ele se moveu pelo espaço, recostando nos braços. Você foi criada por lobos. A forma como seu corpo aprendeu a existir, a postura, a respiração, até a forma como você ocupa o espaço, é linguagem de lobo. O dragão em você fala uma língua diferente. Você precisa desaprender antes de aprender. Eu olhei para ele. Quanto tempo isso leva? Depende de você. Uma pausa. Meses, normalmente. Para quem cresceu adormecido tanto tempo quanto você, pode ser mais. Meses. A palavra pousou no meu estômago com peso real. Eu havia deixado a alcateia, havia partido do único lar que conhecia, havia cruzado a fronteira entre 2 mundos, para ficar meses sem conseguir o que havia vindo buscar. Recomeça amanhã, disse Bran. Descanse o que fez hoje. Não é pouco. Ele saiu. Eu fiquei na câmara de treino vazia por um tempo que não medi, com as palmas abertas sobre os joelhos e a voz no meu peito que pulsava quieta, paciente, com aquela paciência de 20 anos que era quase irritante agora que eu precisava dela rápida. Encontrei os arquivos por acidente. Era tarde. Depois do jantar num refeitório onde havia me sentado numa extremidade e sido cordialmente ignorada pela maioria, cordialmente observada pelo resto, com uma jovem de não mais que 16 anos, que havia se sentado do meu lado sem nenhum constrangimento e me perguntado diretamente como era viver entre lobos. Eu havia respondido com honestidade, e ela havia ouvido com a atenção total de quem ainda acha que toda informação tem valor, antes de aprender a filtrar. Saí procurando a câmara de ervas. Riven havia mencionado que havia uma, e meus dedos sentiam falta do trabalho, do cheiro de raízes e casca, da lógica específica de combinar elementos para fazer algo maior que as partes. Era o lugar onde eu sempre havia me sentido competente. Havia falta disso depois de um dia inteiro de me sentir o oposto. Errei o corredor. Entrei numa câmara menor, com teto mais baixo e paredes cobertas de prateleiras. Não de ervas, de registros. Volumes encadernados em couro escuro, rolos de pergaminho em cilindros de madeira, caixas de metal com travas que indicavam conteúdo considerado valioso o suficiente para proteger. Havia uma mesa no centro com uma luminária draconata e uma cadeira com amortecedor de pele curtida. Os arquivos de Ashen Vale. Eu deveria ter saído. Era tarde, eu estava cansada. E esse não era meu espaço. Ainda não, talvez nunca fosse.
dependendo de quanto a colônia decidia que eu pertencia aqui. Mas havia um volume aberto sobre a mesa. Alguém havia estado aqui antes de mim. Não há muito tempo, a luminária ainda estava alta, e havia deixado o livro aberto em alguma página e saído sem fechar. Eu me aproximei sem tocar. Era um registro genealógico. Eu reconhecia o formato dos livros de linhagem que Aldrich guardava no escritório, embora a escrita aqui fosse diferente, mais angulosa, com símbolos nos cabeçalhos que eu não sabia ler, mas que pareciam marcadores de família. A página aberta mostrava uma árvore genealógica incompleta. Ramos que terminavam de forma abrupta, com datas anotadas em vermelho escuro, que eu associei imediatamente a mortes. Muitas mortes, próximas demais no tempo. Um massacre. Eu havia lido sobre isso. Dragon havia mencionado nas sessões da cela. Uma guerra interna. Uma família que havia sido apagada antes da guerra com os lobos. Meus olhos desceram pela página e pararam. No último nó da árvore, o último nome antes do ramo ser cortado em vermelho, havia uma anotação. Não no mesmo estilo formal do registro. Era mais recente. A tinta levemente diferente, com a letra de alguém que havia escrito com pressa ou com a intenção de não ser visto fazendo isso. A criança sobreviveu. Fronteira Leste. Varren. Meu coração bateu 2 vezes num ritmo estranho. Varren. A alcateia de Varren. Onde eu havia sido encontrada com 4 anos nas pedras da fronteira leste olhando para cima. Eu me afastei da mesa como se a página tivesse aquecido de repente. A voz no meu peito não estava quieta, não estava rugindo, estava esperando. Com aquela paciência de quem sabe que o que vem a seguir vai mudar tudo. E que algumas verdades precisam ser encontradas no ritmo certo, nem rápido demais para serem suportadas, nem devagar demais para serem evitadas. Eu olhei para o nome acima da anotação. A família cujo último ramo havia sido cortado em vermelho, cujo único sobrevivente havia sido escondido na fronteira entre 2 mundos, cuja linhagem, os registros de Ashenvale, guardavam com cuidado de coisa preciosa e perigosa ao mesmo tempo. O nome que eu ainda não conseguia ler completamente. Os símbolos de família que eu ainda não sabia decifrar. Mas havia uma palavra embaixo dos símbolos que estava em escrita comum. Um título. Uma designação. Linhagem fundadora. Fechei os olhos. A luminária draconata chispou uma vez, dourada, e ficou quieta. E eu fiquei parada no meio dos arquivos de Ashenvale, com o coração batendo no ritmo de algo que estava prestes a começar, e que eu entendia agora com a clareza específica das coisas sentidas antes de serem pensadas, havia começado muito antes de eu ter palavras para nomear. Não disse nada a Dragon sobre os arquivos. Não foi uma decisão racional. Foi o instinto de quem passou 20 anos aprendendo que informação dada antes de ser entendida é informação desperdiçada. Ou pior, usada por outros antes que você saiba o que fazer com ela. Eu havia lido aquela página. Havia visto a anotação. Havia sentido o encaixe no peito que antecede a compreensão. Mas eu não sabia ainda o que estava encaixando. Então guardei. E fui treinar. A segunda semana foi diferente da primeira. Não melhor exatamente, mas diferente de uma forma que eu estava aprendendo a reconhecer como progresso, mesmo quando parecia o contrário. Bren havia mudado de abordagem depois do fracasso inicial. Parou de me pedir para acessar o dragão diretamente e começou a me pedir para fazer coisas que eu achava completamente sem relação. Andar diferente. Respirar diferente. Sentar no chão de um jeito que ele chamava de assentado e que eu chamava de desconfortável. Levantar e deitar e ficar de pé, de formas que ele corrigia com a paciência infinita de alguém que já viu esse processo antes e sabe que a irritação do aluno é parte obrigatória do percurso. Você está me ensinando a sentar, disse eu na 4ª manhã, com menos diplomacia do que o habitual, porque eu estava cansada e a pedra do chão estava fria. Estou te ensinando a habitar o corpo que você tem. Bren se agachou à minha frente, cotovelos nos joelhos. Um lobo ocupa o espaço de uma forma, um dragão ocupa de outra. Não é melhor nem pior. É diferente. Seu corpo aprendeu a linguagem errada para o que você é. Precisa desaprender.
Isso parece filosofia e não treino. É um pouco dos dois. Uma pausa. E então algo que era quase expressão atravessou o rosto normalmente neutro de Bran. Eira. Você curou um lobo com veneno no sangue quando tinha 12 anos. Sem técnica, sem instrução, só com calor que veio de dentro. Você conteve uma transformação não controlada no meio de um pátio cheio de gente assustada. Ele me olhou diretamente. Você não é fraca. Está desorientada. Não é a mesma coisa. Eu não disse nada por um momento. Quanto tempo você treina Draconatas? Perguntei. 23 anos. E alguém que veio adormecido tanto tempo quanto eu? Uma pausa honesta. Não. Você é a primeira que vejo nessa situação. Ele se levantou. O que significa que eu estou aprendendo junto com você? E antes que eu pudesse responder, de pé. De novo. Levantei. De novo. A jovem que havia se sentado ao meu lado no refeitório se chamava Sable. 16 anos, filha de um dos guerreiros seniores, com aquela energia específica de quem ainda não aprendeu que o mundo recompensa quem faz perguntas menores. Ela aparecia com frequência perturbadora nos lugares onde eu estava. No corredor quando eu saía do treino, no pátio quando eu tentava sentar no sol por 15 minutos, na câmara de ervas quando eu finalmente havia encontrado e começado a organizar o que havia lá. Não era perseguição. Era curiosidade sem inibição, que às vezes é a mesma coisa. Você sabe fazer aquele negócio que os lobos fazem com plantas? Perguntou ela, na terceira vez que apareceu na câmara de ervas, sentando numa prateleira baixa com a naturalidade de quem não concebe que pode não ser bem-vinda. Curar com ervas? Eu estava separando raiz de cinzeiro, o cheiro familiar me ancorando de um jeito que o treino de Bran ainda não conseguia. Todo curandeiro faz isso. Não é específico de lobo. Mas você aprendeu com lobos. Aprendi com uma velha chamada Marin que provavelmente teria curado qualquer coisa que aparecesse na porta dela, independente de espécie. Eu olhei para Sable de canto de olho. Por que você tem tanto interesse em mim? Ela considerou isso com a seriedade que as pessoas de 16 anos reservam para perguntas que acharam merecer resposta honesta. Porque você é diferente. Simples, sem rodeio. Todo mundo aqui cresceu sabendo o que era. Você não. E ainda assim você está aqui, fazendo o treino de Bran que todo mundo acha horrível, sentando à mesa onde ninguém te convida, organizando câmaras de ervas de colônias estrangeiras como se fosse o seu lugar. Uma pausa. Eu acho isso corajoso. Eu parei de separar a raiz por um segundo. Ou teimosia, disse eu. Sable sorriu. O primeiro sorriso real que eu havia visto dirigido a mim em Ashenvale. Aqui essas duas coisas são a mesma coisa. Drigan e eu não falávamos muito. Isso era deliberado. Eu sabia da parte dele. Eu supunha da minha. Havia uma distância que nenhum dos dois havia discutido, mas que ambos mantínhamos com o cuidado de quem sabe que a distância existe por razão real. O laço de chama entre nós era uma presença constante. Não intrusiva, não urgente, mas lá, como a chama draconata nas paredes, sempre acesa, sempre quente, parte do ambiente que você para de notar conscientemente, mas que está sempre aquecendo o ar. Quando nos cruzávamos nos corredores, ele perguntava sobre o treino. Eu respondia com honestidade. Ele ouvia sem oferecer soluções que eu não havia pedido, algo que eu notei e apreciei mais do que deveria ter admitido. Na terceira semana, ele apareceu na câmara de treino. Bran estava me guiando por uma sequência de respiração que eu estava finalmente começando a sentir funcionar. Não acesso ao dragão ainda, mas uma consciência dele diferente, menos estática, mais próxima de diálogo, quando a porta abriu e Dragon entrou. Bran não parou. Eu também não. Ele ficou de pé no perímetro por um tempo enquanto eu terminava a sequência. Quando Bran nos deu descanso, Dragon cruzou o espaço com aquele andar que eu havia aprendido a ler como ele tem algo específico em mente. Como está indo? Perguntou, para Bran tanto quanto para mim. Ela está chegando lá, disse Bran, que economizava elogios como mercadoria escassa. A resistência é menor do que esperava. Dragon me olhou.
Sem o ferro cinza, disse ele. Você vai perceber que o acesso fica mais fácil do que estava no pátio. O dragão não estava suprimido lá, mas estava em pânico. Aqui está em terreno familiar. Não parece familiar para mim, disse eu. Para o dragão, sim. Uma pausa. Há diferença entre o que você conhece e o que ele conhece. Por enquanto. Bran saiu com o pretexto de buscar água que provavelmente não precisava buscar. Ficamos eu e Dragon na câmara, com a luz filtrada pelas fendas da pedra e a chama dourada nas paredes, e a distância que ambos mantínhamos com cuidado de coisa frágil. Tira me falou, disse ele. Sobre o quê? Sobre como você respondeu a ela na chegada. Os olhos dourados, diretos como sempre. Disse que foi impressionante. Algo em mim queria dizer ela disse isso, com o tom de quem não esperava. Em vez disso, ela me pareceu o tipo de pessoa que aprecia a honestidade mais do que diplomacia. Um aceno levemente. Isso não significa que ela vai torcer por você. Tira torce por Ashenvale. Sempre. Uma pausa. Mas significa que ela vai te avaliar pelo que você faz, e não pelo que representa. Isso é mais justo do que alguns que você vai encontrar aqui. Eu olhei para ele. Quem são os outros? Algo passou pelos olhos dourados. Rápido. Vemos isso quando for necessário. Dragon. Ele me olhou. Eu vim aqui sem mapa, disse eu, com o cuidado de quem escolhe cada palavra. Sem conhecer as regras, sem conhecer as pessoas, sem conhecer nem o próprio corpo direito. Preciso saber como é o terreno. Você me deve isso. Um silêncio. Há uma facção, disse ele finalmente, pequena mas vocal, que acredita que trazer você aqui foi um erro político e pessoal ao mesmo tempo. Uma pausa. O nome do líder deles é Corven. Era próximo do alfa anterior, meu pai. Ele não concorda com a forma como assumi a liderança, não concordou com a guerra, não concorda com a paz. Os olhos não saíram dos meus. Ele vai tentar te usar como exemplo de por que estou tomando decisões ruins. Usando o laço de chama. Sim, eu processei isso. E está? Perguntei. Tomando decisões ruins? A pergunta ficou no ar entre nós. Dragon ficou absolutamente imóvel por um momento. Aquela imobilidade que eu conhecia, que era a forma que ele ficava quando algo o atingia de um ângulo que não havia previsto. Não sei, disse ele. E havia nessa resposta uma honestidade que pesou mais do que uma resposta fácil teria pesado. Sei que foi a decisão certa. Não sei ainda o que vai custar. Ficamos em silêncio por um momento, que tinha textura diferente dos outros silêncios. Os arquivos, disse eu então. A palavra saiu antes que eu calculasse se era hora. Mas havia algo na honestidade dele que puxava a honestidade de volta. Dragon ficou muito quieto. Eu entrei por acidente, disse eu. Vi um registro aberto na mesa. Havia uma anotação. Pausa. A criança sobreviveu. Fronteira leste. Varren. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os anteriores. Eu o observava. A contenção estava lá. Aquela camada de controle que era a segunda pele de Dragon, tão natural quanto respirar. Mas havia algo embaixo dela que ele estava segurando com mais esforço do que o habitual. Dragon, disse eu, com cuidado real. Você sabia. Não foi uma pergunta. Ele fechou os olhos por um segundo. Não sabia que era você, disse ele quando abriu. Sabia que a herdeira havia sobrevivido. Os registros indicam isso há anos. Uma anotação antiga de alguém que viu a criança ser colocada na fronteira. Mas a herdeira sem nome, sem rosto, sem localização confirmada. Uma pausa que custou uma eternidade. Quando te vi no pátio de Varren, o cheiro me disse o que você era. E quando comecei a juntar, origem desconhecida, crescida na fronteira leste, adormecida, comecei a suspeitar. E ficou em silêncio. Fiquei. Direto. Sem desculpa. O mesmo jeito que havia respondido na cela quando eu havia perguntado por que não tinha dito que eu era Draconata. Porque eu não tinha certeza.
e porque a informação de que a herdeira da linhagem fundadora estava viva, criada por lobos, seria usada de formas que eu não podia controlar antes de entender o que significava. Eu olhei para ele por um tempo longo. A raiva estava disponível. Eu conseguia sentir as bordas dela, real e legítima. Ele havia ficado em silêncio de novo. Havia pesado a informação, havia calculado o que revelar, e quando. Havia tomado a decisão por mim de novo. E ainda assim, havia cruzado um pátio cheio de lobos assustados para segurar o espaço, enquanto eu encontrava o dragão dentro de mim. Havia ensinado com paciência genuína, sem pressa, sem agenda visível. Havia acabado de me dizer sobre Corvin e a facção quando poderia ter ficado em silêncio também. Esse homem era complicado. Não era desonesto. Havia diferença. O que é a linhagem fundadora? Perguntei. Dragon assentiu levemente. Como se essa fosse a pergunta certa, a que ele havia esperado, a que indicava que eu estava escolhendo entender, em vez de apenas reagir. A família que construiu o Ashenvale, disse ele. Não os primeiros draconatas. Os que escolheram este lugar, que moldaram a pedra, que acenderam as primeiras chamas que ainda ardem nas paredes. Uma pausa. Foram mortos numa guerra interna uma geração atrás. Uma disputa por liderança que se tornou um massacre. O único sobrevivente era uma criança. Eu. Você. O mundo não girou. Eu havia esperado que girasse. Que descobrir que era a herdeira de uma linhagem fundadora de uma colônia draconata, que eu nem sabia que existia até 3 semanas atrás, viesse com alguma resposta física dramática. O que veio foi a mesma coisa que havia vindo quando Dragon me disse que eu era draconata naquela cela subterrânea. O encaixe. A completude de um pensamento que estava incompleto há tempo demais. Isso explica Tira, disse eu devagar. Porque ela me olhou daquele jeito. Tira sabe. Pausa. Alguns dos mais velhos sabem. Reconheceram o cheiro da linhagem. Outra pausa, mais pesada. Corvin também sabe. Isso pousou diferente. E Corvin quer. Corvin quer que você não exista como problema. A voz de Dragon ficou mais baixa, sem mudar de tom. A herdeira da linhagem fundadora viva significa questões sobre legitimidade de liderança que ele preferia que permanecessem sem resposta. Eu o olhei. Ele vai me atacar. Ele vai tentar te desestabilizar primeiro. Uma pausa. Atacar viria depois, se funcionasse. Mas você me está dizendo agora, antes que aconteça. Estou te dizendo agora, confirmou ele. Porque você tinha razão ontem. Você me deve o terreno. Algo passou pelos olhos dourados que eu não soube nomear completamente. E por que fiquei em silêncio sobre a herdeira mais tempo do que deveria? O silêncio depois disso tinha a textura das coisas ditas tarde, mas ditas de qualquer forma. A voz no meu peito pulsou uma vez. Quente. Reconhecendo algo. Eu não disse o que estava sentindo. Não era hora. Me conta o resto, disse eu. Tudo o que você sabe sobre a linhagem fundadora. Tudo que os registros têm. Dragon assentiu. E contou. Eram muitas coisas. A linhagem fundadora havia governado Ashenvale por 4 gerações, não como realeza, exatamente, mas como o que os registros chamavam de âncora, a família cujo dragão estava mais profundamente ligado à pedra e ao fogo do lugar, que mantinha a chama das paredes acesa, que sentia o estado da colônia da forma que um curandeiro sente o estado do paciente. Não poder político. Algo mais fundamental. O massacre havia sido orquestrado por uma facção que queria transformar Ashenvale de colônia em força militar, transformar a âncora em espada. A família fundadora havia resistido, e havia sido apagada, exceto por uma criança que alguém havia tido tempo de esconder antes que o pior acontecesse. Quem a escondeu? Perguntei. A pausa de Dragon durou exatamente o tempo que eu havia aprendido a reconhecer como informação que ele está pesando como revelar. Os registros não dizem, disse ele. Mas há uma nota de mão diferente da anotação principal, mais recente.
Uma pausa. Ela sobreviveu porque eu a levei. Eu fiquei muito quieta. Alguém que estava lá, disse eu. Alguém que ainda estava lá depois, disse ele com cuidado. A nota é recente demais para ter sido escrita no dia do massacre. Deixei isso assentar em meu peito. Deixei o que implicava assentar junto. Há alguém em Ashenvale que sabe onde eu estive, disse eu devagar. Alguém que colocou a nota no arquivo. Alguém que sobreviveu ao massacre e ficou aqui por anos com essa informação. Dragon me olhou sem desviar. É possível, disse ele. Não era tudo o que ele sabia. Eu conseguia sentir isso. A contenção estava de volta, menor do que antes, mas presente. Havia alguma coisa que ele ainda estava segurando. Mas havia também o fato de que ele havia me dito mais do que esperava quando cheguei aqui. E havia a câmara de treino em volta de nós, e Bran que ia voltar em algum momento, e o dia que ainda tinha horas antes de acabar. Algumas verdades precisam ser encontradas no ritmo certo. Obrigada, disse eu. Ele assentiu. Levantou para sair. Dragon. Parou. O laço de chama, disse eu. Você disse a Tira que era assunto seu. Uma pausa. É. Mas tem prazo. Eu havia lido o suficiente nas semanas em Ashenvale para saber disso. Se não for confirmado conscientemente dentro de um ciclo lunar, o dragão busca a confirmação sozinho. Ele se virou lentamente. Os olhos dourados encontraram os meus com aquela intensidade que ele normalmente distribuía com parcimônia, e que quando aparecia sem filtro era difícil de encarar sem sentir o calor subindo. Sim, disse ele. E quanto tempo temos? Uma pausa que durou mais do que as outras. 8 dias, disse ele. O número pousou no espaço entre nós com o peso específico das coisas que têm consequência real. Então precisamos conversar sobre isso, disse eu. Antes que o dragão decida por nós. Precisamos, concordou ele. Nenhum dos dois disse mais nada por um momento. Depois Bran voltou com a água que não precisava buscar. E a câmara de treino virou câmara de treino de novo. E Dragon saiu com aquele andar medido. E eu voltei para a sequência de respiração que estava finalmente começando a funcionar. Mas a palavra 8 ficou no meu peito o resto do dia, quente e urgente, com o calor específico das coisas que têm prazo real. Naquela noite eu não fui aos arquivos. Fui ao pátio externo de Ashenvale, uma plataforma de pedra que dava para o vale abaixo, com o vento constante de altitude e o céu que era diferente nas montanhas, mais próximo, mais cheio de estrelas do que eu havia visto em 20 anos de território de lobos. Sentei na borda da plataforma com as pernas penduradas para fora e fiz o que Dragon havia me ensinado na cela. Ouvi. A voz estava alta essa noite, não em palavras, em presença, em peso, no tipo de rugido baixo que antecede algo grande. O dragão em mim havia estado paciente por semanas de treino e revelações e distância calculada. Mas 8 dias tinham um sabor diferente de semanas. Eu respirei no pulso em vez de contra ele. E pela primeira vez desde que havia chegado em Ashenvale, senti o dragão responder de verdade. Não como eco, não como estática, mas como conversa. A mesma sensação que havia tido no pátio de Varin, quando havia dito "eu sei que você está aqui", e o dragão havia ouvido. Só que dessa vez era mais nítido. Como a diferença entre ouvir uma voz através de uma parede e ouvir com a porta aberta. O dragão não disse palavras, mas disse pronto de uma forma que não precisava de palavras. Então, rápido, sem aviso, do jeito que as primeiras coisas reais sempre chegam, as palmas das minhas mãos aqueceram. Não a explosão do pátio de Varin, não o calor descontrolado da transformação incompleta. Isso era diferente, controlado, direcionado, como uma chama que sabe onde quer ir. A luz dourada pulsou nas palmas abertas sobre o vale escuro e ficou estável. Não cresceu, não sumiu, ficou. Eu olhei para as próprias mãos com o coração batendo de um jeito que não era medo. Era reconhecimento. Depois, quando a chama apagou suave e o vento de altitude voltou a ser só vento, eu levantei da borda da plataforma e fui dormir. E não sonhei com fogo. Sonhei com o vale abaixo de Ashenvale,
com o céu mais próximo, com a sensação de altitude que a voz dentro de mim havia sempre chamado de casa. Não precisei perguntar o que significava. Já sabia. Os 6 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. E eu havia vivido dias que incluíam descobrir que era uma draconata no meio de uma alcateia de lobos. Então o parâmetro era alto. O treino com Bran havia mudado de natureza de novo. Depois da noite no pátio, quando eu havia chegado à câmara de treino com algo diferente na postura, e ele havia me olhado por um segundo antes de dizer. Então aconteceu com a satisfação contida, de quem esperava isso mais do que deixava parecer. As sessões passaram de desconstrução para construção. Ele me ensinava a acessar o calor de forma deliberada, a direcioná-lo, a conversar com o dragão em vez de apenas ouvir. Não era rápido, mas era diferente de antes. Havia resposta agora. Havia o início de uma linguagem entre mim e o que eu era, e isso tornava tudo menos parecido com falar sozinha no escuro. O laço de chama ficava mais presente a cada dia que passava. Não era intrusivo. Era mais como uma maré que subia lentamente, tão gradual que você quase não notava cada centímetro até olhar para trás e perceber que a água estava na cintura. Visões compartilhadas que chegavam nas bordas do sono. Imagens que não eram memórias minhas. Altitude e pedra, e o peso específico de uma liderança carregada há anos. Calor que subia sem causa nas palmas quando Dragon estava na mesma câmara. A consciência constante de onde ele estava no espaço, como uma bússola que apontava para uma direção específica independente de onde eu me virava. Faltavam 2 dias para o prazo quando Sable me encontrou no corredor, com uma expressão que eu não havia visto nela antes. Ela sempre era direta. Isso eu já sabia. Mas havia uma urgência no rosto dela agora que não tinha a ver com curiosidade. Preciso te falar de algo, disse ela em voz baixa. Mas não aqui. Fomos para a câmara de ervas. Sable fechou a porta. Um gesto que em si já dizia muita coisa sobre o que estava prestes a vir. Corvin se reuniu com os seus ontem à noite, disse ela. Meu pai estava lá. Ele não sabe que eu ouço. Uma pausa que tinha o peso de alguém que está entregando informação que não pode ser devolvida. Eles vão agir antes que o laço de chama seja confirmado. Eu parei de separar a erva que estava na mão. Como? Não sei exatamente. Mas Corvin disse que a herdeira não confirmada é mais fácil de desestabilizar do que a herdeira com o laço. Os olhos de Sable eram sérios de um jeito que a fazia parecer mais velha do que 16 anos. Eira, eu não sei o que eles vão fazer. Mas meu pai voltou com aquela expressão que ele tem quando vai haver confronto. Eu deixei a informação assentar. Você não devia ter me contado isso, disse eu devagar. Se Corvin descobrir que você ouviu... Eu sei. Simples. Sem drama. Mas Ashenvale não funciona destituindo pessoas de linhagem fundadora por conveniência política. Isso é o que o massacre foi. Ela me olhou diretamente. E eu não vou deixar que façam isso de novo. 16 anos. A coragem de 16 anos, que ainda não aprendeu que o mundo frequentemente ignora o que é certo em favor do que é conveniente. Eu quis dizer que ela estava arriscando muito, que eu não merecia isso de uma pessoa que me conhecia há menos de um mês. Que havia formas mais seguras de ajudar. Em vez disso, eu disse apenas: obrigada. Ela assentiu. Saiu da câmara. Eu fiquei na câmara de ervas com o cheiro de cinzeiro e raízes e o peso de 2 dias no peito, que havia sido urgente antes e agora tinha uma textura diferente. Precisava falar com Dragon. Ele estava nos arquivos quando o encontrei. Não foi surpresa. Havia um padrão, eu havia notado nas semanas anteriores, de encontrá-lo ali nas horas tardias da tarde, quando a maioria da colônia estava nas sessões coletivas de treino ou nas reuniões de conselho que ele delegava com mais frequência do que eu esperava de um alfa. Os arquivos eram onde ele pensava. Eu entendia isso. Eu tinha a câmara de ervas, ele tinha os registros. Ele levantou o olhar quando entrei. Leu minha expressão antes que eu falasse. Sable? Disse ele. Como você sabia? Ela tem o instinto do pai, mas a ética da mãe. Era questão de tempo.
Ele fechou o volume que estava consultando. O que Corvin planeja? Ela não sabe os detalhes. Só que vai acontecer antes do prazo do laço. Dragon ficou quieto por um momento. Não com a contenção calculada que eu havia aprendido a identificar, mas com o silêncio de quem está processando informação e chegando a conclusões que não gosta. Ele vai usar a câmara de confirmação, disse ele finalmente. É o único mecanismo que Ashenvale tem para contestar um laço de chama. Se ele conseguir forçar uma confirmação pública antes que seja feita de forma privada e voluntária, o laço fica registrado como coerção política, não escolha. Uma pausa. Isso me tira a legitimidade como alfa e te tira de qualquer posição que a linhagem te daria. Eu o encarei. Existe uma câmara de confirmação? Existe uma câmara de tudo em Ashenvale. Algo que era quase irônico atravessou o rosto dele por um segundo. Somos um povo muito documentado. Então, o que fazemos? Ele me olhou por um momento, e então disse algo que eu não esperava. O que você quer fazer? A pergunta pousou de forma diferente das outras. Não era estratégia, era genuína. Aquela variedade de pergunta que só chega da pessoa que realmente quer a resposta, e não a resposta conveniente. Eu pensei. De verdade, sem pressa, com a honestidade que ele merecia de volta. Não quero confirmar o laço de chama porque Corvin está nos pressionando, disse eu. Não quero que seja resposta a nada. Não quero que seja política. Pausa. Mas também não quero que o dragão decida por mim porque eu fiquei evitando a conversa. Então precisamos ter a conversa, disse ele. Precisamos. O arquivo estava quieto ao redor de nós. As chamas draconatas nas paredes ardiam douradas e antigas, com o fogo dos avós de Dragon que havia décadas aquecia a pedra que havia décadas guardava segredo. Eu sei o que o laço de chama é, disse eu. Sei que não é compulsão, que é reconhecimento, não obrigação, que é o dragão identificando o par certo, não escolhendo por nós. Uma pausa. Mas não sei o que você sente, e preciso saber antes de decidir qualquer coisa. Dragon me olhou por um longo momento. Havia a contenção. Sempre havia a contenção. Era parte de quem ele era. Eu havia parado de interpretar isso como frieza, e aprendido a ler como a forma que ele tinha de não desperdiçar o que importava em coisas que não importavam. Quando falou, foi com a voz baixa que ele reservava para as coisas reais. O laço identificou você, disse ele. No primeiro toque, e eu já sabia antes disso. Pelo cheiro, pela forma que a voz em mim reagiu quando você entrou naquele pátio. Uma pausa. O que eu sinto não é o laço. O laço é o dragão. O que eu sinto é meu. Os olhos dourados. Sem filtro pela primeira vez desde que eu o conhecia. E é real o suficiente para que eu tenha ficado acordado mais noites do que vou admitir, pensando no que fazer com isso. O calor nas minhas palmas subiu sem que eu mandasse. Eu não o empurrei para baixo. O que você decidiu? Perguntei. Que depende de você, disse ele. Sempre dependeu. Como um ímã gravitacional, nossos corpos se orientaram um para o outro. Era como nadar em águas calmas, como uma chama que sabe para qual direção seguir, como o ar que entrava e saía dos pulmões. Fácil, confortável, certo. Nós nos aproximamos um pouco mais, e o ambiente parecia cada vez menor, cada vez mais quente, cada vez mais me impulsionando na direção dele. Eu abri a boca para responder, e então o mundo explodiu. Não foi gradual. A parede do fundo dos arquivos cedeu com o impacto de corpos em transformação. 2, 3 draconatas em forma parcial, com aquela geometria instável de quem está usando a transformação como arma e não como voo. As prateleiras caíram. Os volumes se espalharam pelo chão. A luminária draconata da mesa foi ao chão e apagou, deixando só as chamas das paredes. Dragon estava de pé antes que a poeira assentasse. Eu também, e notei, com alguma parte de mim que ficava operacional mesmo no meio do caos, que meu corpo havia respondido diferente do que teria respondido antes de Ashenvale. Mais rápido, com a consciência do espaço que o dragão tinha,
e que eu estava aprendendo a acessar. Corven entrou pelo buraco na parede. Eu o reconhecia de vista. Havia aprendido a identificar os da facção dele pela forma como me olhavam quando passava nos corredores. 50 e poucos anos, com a postura de alguém que ocupou o poder por muito tempo e o perdeu de forma que não aceitou completamente. E atrás dele, 4 guerreiros com a expressão fechada de quem cumpre instrução. Dragon. A voz de Corven era calma, com o tipo de calma que é ensaiada. O conselho foi convocado. A câmara de confirmação está preparada. O conselho não convoca o Alpha, disse Dragon. A voz não havia mudado de tom. O artigo de tutela, sim. Corven deu um passo. Quando o Alpha age de forma que compromete a segurança da colônia, o conselho tem autoridade para intervir. Trazer a herdeira de uma linhagem extinta para Ashenvale sem deliberação coletiva, iniciar um laço de chama sem ratificação, isso é o que o artigo cobre. O artigo de tutela é para a incapacidade, disse Dragon, não para a discordância política. A interpretação do artigo cabe ao conselho. Uma pausa calculada. Venham voluntariamente ou os guerreiros os acompanham. Eu prefiro a primeira opção. Eu havia ficado quieta até esse ponto, ouvindo, mapeando, sentindo a temperatura do espaço com aquele sentido que estava se afinando nas semanas de Ashenvale. O dragão em mim estava acordado. Não em pânico. Acordado. Atento. Com aquela calma pré-tempestade que eu havia sentido nas palmas na noite do pátio externo. Corven, disse eu. Ele se virou para mim. E nos olhos dele havia algo que eu reconheci. Não ódio. Cálculo. Eu era uma variável num problema que ele havia resolvido antes de entrar. A herdeira, disse ele, com uma inflexão que tornava o título algo próximo de irônico. Finalmente. Você vai forçar uma confirmação pública de um laço de chama, disse eu, para registrá-lo como coerção política e invalidar tanto o Alpha quanto a linhagem. Não era pergunta. Isso é o plano. Uma pausa. Ele não esperava clareza. Havia calculado confusão, reatividade, o pânico de alguém que ainda estava aprendendo a ser o que era. É eficiente, disse ele finalmente. É também o mesmo mecanismo que o massacre usou, disse eu. Redefinir o que existe para que não precise ser confrontado diretamente. Dei um passo à frente. Não vou à câmara de confirmação, Corven. Não porque tenha medo do que o laço significa. Porque não vou deixar que você decida os termos de nada que me diz respeito. Ele fez um gesto com a cabeça para os guerreiros. Eles avançaram. E foi aí que o dragão decidiu que tinha esperado o suficiente. Não foi como no pátio de Varren. Aquilo havia sido pânico. O corpo descobrindo o que era com a violência de 20 anos de supressão, saindo de uma vez, sem direção, sem linguagem, sem nada entre o dragão e o caos, a não ser o desespero de quem está se afogando no próprio elemento. Isso era diferente. O calor subiu das palmas com uma clareza que eu reconheci. A mesma clareza da noite no pátio externo, quando havia ficado estável nas mãos abertas sobre o vale escuro. Só que dessa vez o dragão não estava testando. Estava respondendo a uma ameaça real, com a precisão de algo que havia esperado por 20 anos, e não pretendia desperdiçar a oportunidade sendo descuidado. A primeira transformação completa não é suave. Mas dessa vez havia a diferença entre cair e saltar. O corpo sabia para onde estava indo, e o dragão tinha uma mão segurando o espaço em vez de ninguém. A dor era real. Ossos que se lembram de outra geometria sempre são. Mas havia um certo nela que o pânico de Varren não tinha tido. A sensação de algo se encaixando em vez de algo sendo arrancado. Eu conseguia ouvir os estalos de carne, veias, ossos mudando, crescendo, expandindo. Escamas cinzentas e brilhantes começavam a tomar conta dos meus membros, subindo em direção ao peito. Era como arrancar minha pele e substituir por outra coisa. Mais resistente, mais poderosa. O gosto de cinza e fogo na língua enquanto eu tentava, com fracasso, controlar o grito que ameaçava me estilhaçar. Era desesperador e ao mesmo tempo libertador de formas que eu jamais havia conhecido. E as asas, deusa,
As asas. Quando elas se formaram, eu conseguia sentir cada terminação nervosa. O ar ao redor, a sensibilidade das partes mais finas, com um tremor que não era apenas de dor. Era um corpo novo para um espírito novo. Então eu rugi, com minha nova voz, meu novo coração, que batia ao som de chama e fúria. 20 anos contido, implorando pela libertação. E meu rugido poderia ter sido ouvido pelo continente inteiro. Era mais do que apenas uma comunicação. Era reconhecimento. Era poder puro. Ouvi Corven recuar. Ouvi os guerreiros. Ouvi as chamas nas paredes crescerem em resposta. O fogo de dragão reconhecendo o dragão. E então, havia só o céu. Não sei como descrever o que é voar pela primeira vez. Não tenho palavras que façam jus. E eu trabalho com palavras, com a precisão das coisas nomeadas. Então admitir que a linguagem falha aqui tem peso específico. Era como respirar fundo depois de uma vida de ar racionado. Era como encontrar uma nota que você sempre soube que existia, mas nunca conseguiu ouvir completa. Era altitude e vento, e a sensação de espaço que a voz dentro de mim havia associado com lar, desde antes que eu soubesse que a voz existia. A forma que meu corpo assumiu era grande, maior do que eu esperava, com aquela escala que os draconatas em transformação tinham de ocupar mais espaço do que o físico justificava. Só que agora eu entendia de dentro o que era. Não exagero, presença real. O dragão que havia sido comprimido em espaço de lobo por 20 anos expandindo para o tamanho verdadeiro. Eu voei sobre Ashenvale por um tempo que não medi, e então voltei. A câmara do conselho estava cheia quando entrei, de volta à forma humana, com as roupas que Dragon havia trazido sem que eu precisasse pedir, porque ele havia calculado que eu ia precisar, com a leveza específica de quem acabou de fazer algo que mudou a escala de tudo. Corven estava sentado entre os conselheiros, com a expressão de quem recalcula. Tyra estava de pé no centro, e no rosto dela havia algo que eu não havia visto antes. Não o inventário calculado da chegada, não a avaliação cuidadosa das semanas seguintes. Algo mais próximo de satisfação. A colônia viu, disse ela quando entrei. Para mim, mas com a voz que alcançava todos. A herdeira da linhagem fundadora em sua primeira transformação sobre Ashenvale. Não usem isso, disse eu, antes que o silêncio se tornasse declaração. Não como arma política. Não como argumento. Varri o conselho com o olhar, parando em cada rosto o tempo suficiente para que soubessem que estava sendo direta com cada um. O que aconteceu hoje não foi uma demonstração de poder. Foi o que acontece quando alguém é encurralado depois de semanas de boa-fé. Pausa. E Corven vai responder pelo que tentou fazer. Mas não desta forma. Corven me olhou. Como então? Disse ele. E havia na voz dele não o cálculo de antes, mas algo mais próximo de genuíno. A pergunta real de alguém que havia perdido o controle de uma situação e não sabia onde estava o chão. Eu o olhei por um momento. Conversando, disse eu. Como adultos que moram no mesmo lugar e precisam descobrir como continuar morando. O silêncio que se seguiu foi o tipo que precede a reorganização. Dragon estava de pé ao lado da porta. Havia chegado antes de mim. Eu soube disso pelo jeito que os que estavam perto dele estavam posicionados. Ele me olhava com aquela expressão que eu havia aprendido a ler como a que ele reservava para quando algo excedia o que havia calculado. Não era surpresa. Era reconhecimento. Eu virei para Tyra. A câmara de confirmação, disse eu. Quando e como funciona quando é voluntária? Tyra me olhou. Amanhã, disse ela. Se for a escolha de vocês dois. Eu olhei para Dragon. Ele me olhava de volta com aqueles olhos dourados que não desviavam, com a calma que era a forma que ele ficava quando algo importava demais para performar ao redor. É minha escolha, disse ele. É minha escolha, disse eu. E então, pela primeira vez desde que eu havia chegado em Ashenvale, o grande espaço da Câmara do Conselho ficou em silêncio de um jeito que não era tensão. Era começo. Eu não dormi naquela noite. Não de ansiedade,
de uma vigília diferente, a de quem está no limite de algo grande e quer estar acordada para a travessia. Fiquei na borda da plataforma de pedra com o vale abaixo e o céu cheio de estrelas, e pela primeira vez desde que havia chegado em Ashen Vale não estava tentando ouvir a voz ou processar uma revelação ou me preparar para o próximo obstáculo. Estava apenas lá. A voz no meu peito estava quieta, da mesma forma que havia ficado quieta depois do pátio de Varen. Não porque sumiu, mas porque finalmente havia sido completamente ouvida, e não precisava mais falar por mim. O dragão em mim havia voado sobre Ashen Vale. Havia sentido o fogo das paredes reconhecer o fogo que eu era. Havia expandido para o tamanho verdadeiro pela primeira vez em 20 anos. Estava satisfeito. Eu estava. Em algum momento, sem que eu ouvisse os passos, Dragan se sentou ao meu lado. Não disse nada por um tempo. Só ficou lá, com o ombro a uma distância de palma do meu, olhando para o mesmo vale. Como foi? Disse ele finalmente, com a voz que ele reservava para as coisas reais. Eu pensei na pergunta com honestidade. Como respirar completamente depois de uma vida com os pulmões meio cheios? Disse eu. Ele assentiu. Não com a polida concordância de quem não entende. Com o reconhecimento de alguém que sabe exatamente do que você está falando. A primeira transformação é isso, disse ele. Para todo mundo. Mas para quem esperou tanto tempo? Ele não terminou a frase. Não precisava. Ficamos em silêncio por um momento. Amanhã, disse eu. Amanhã, confirmou ele. Você está com medo? Perguntei. A pergunta o surpreendeu. Eu vi pela forma que ele ficou quieto, por um segundo diferente dos outros silêncios. Sim, disse ele. Com aquela honestidade que ele distribuía com parcimônia e que quando aparecia pesava mais por ser rara. Não do laço, do que vem depois. Uma pausa. Sou bom em governar. Não sou bom em... Ele fez um gesto impreciso que era a versão de Dragan de não ter as palavras certas, e que eu achei mais revelador do que qualquer coisa que ele poderia ter dito. Nem eu, disse eu. Ele me olhou. Então aprendemos, disse eu. Do jeito que aprendi a acessar o dragão. Do jeito que você aprendeu a esperar mais tempo do que queria para dizer as coisas certas. Uma pausa. Você é notavelmente razoável, disse ele, para alguém que voou sobre minha colônia depois de derrubar uma parede dos arquivos. Corven derrubou a parede dos arquivos. Tecnicamente. Algo que era quase um riso passou por mim. Não chegou a sair completamente, mas chegou perto o suficiente para que a leveza dele fosse real. Dragan estava me olhando com aquela expressão que eu ainda estava aprendendo a nomear, que era nova nele, e que eu havia visto crescer nas semanas desde que havia chegado. Não o alfa calculado, não o prisioneiro contido, mas o homem que existia nas camadas abaixo dessas duas coisas e que aparecia em doses medidas nos momentos em que ele parava de medir. Eira, disse ele. Amanhã tudo vai mudar. Eu sei. E você está bem com isso. Não era uma pergunta. Era a verificação de alguém que queria ter certeza antes de chegar no limite de algo sem volta. Eu olhei para o vale abaixo, escuro e enorme e cheio da altitude que a voz dentro de mim havia sempre chamado de casa, que eu havia finalmente entendido como lar da forma que a carne entende, não só a cabeça. Estou, disse eu, mas há uma coisa que preciso fazer primeiro. Dragan esperou. Anota nos arquivos, disse eu. Ela sobreviveu porque eu a levei. Há alguém em Ashen Vale que me colocou naquela fronteira, que sobreviveu ao massacre e ficou aqui por 20 anos com esse segredo. Pausa. Antes de amanhã preciso saber quem é. Um silêncio. E então Dragan disse algo que eu não esperava. Eu sei quem é, disse ele. Eu o encarei. Os olhos dourados encontraram os meus com aquela contenção que desta vez não era cálculo. Era a expressão de alguém que está prestes a dizer algo que segurou por mais tempo do que deveria, que sabe que já passou da hora e que está escolhendo, finalmente, não segurar mais. Ela pediu para me dizer quando você estivesse pronta, disse ele.
Tira achou que nunca seria a hora certa. Eu concordei que talvez não fosse. Uma pausa. Mas você voou sobre Ashenvale hoje à noite, e veio ao conselho e falou de conversas em vez de punição. Os olhos não saíram dos meus. Está pronta. O vento de altitude passou entre nós. Quem é? Disse eu. A voz saiu mais calma do que eu esperava de mim mesma. Dragon respirou fundo. A curandeira da colônia, disse ele. Leva 23 anos aqui, com um nome diferente do que nasceu. Chegou sozinha, sem explicação, e nunca foi embora. Eu olhei para ele. E ele disse o nome que ela usava agora. Um nome simples, de mulher que não quer ser encontrada. Mas antes disso, disse o que precisava ser dito. Seu nome verdadeiro é Sael. E ela é a razão pela qual você está viva. O vento parou por um segundo. A voz no meu peito não rugiu. Não pulou. Não fez nada dramático. Apenas aqueceu. Do jeito que aquecia quando algo chegava ao lugar certo depois de muito tempo no lugar errado. Eu olhei para Ashenvale abaixo de mim. Para as luzes douradas das chamas antigas nas janelas. Para o lugar que havia sido construído pela minha família e que havia tentado me apagar e que eu havia cruzado o céu sem saber que era meu. Me leva até ela, disse eu. Dragon se levantou, estendeu a mão. Eu coloquei a minha nela e descemos juntos para o que vinha a seguir. A curandeira da colônia morava num quarto pequeno no corredor norte. Eu sabia qual era. Havia passado por aquela porta muitas vezes nas semanas em Ashenvale. Havia notado o cheiro de ervas que vinha debaixo dela. Havia pensado 1 ou 2 vezes que deveria se apresentar à curandeira da colônia, porque curandeiras entendem uma língua comum independente de alcateia ou colônia, independente de lobo ou dragão. Nunca havia batido. Agora estava de pé diante daquela porta às 11 da noite, com Dragon ao meu lado, e o coração num ritmo que não era medo, e não era coragem, e era alguma coisa no meio das duas que ainda não tinha nome. Ela sabe que você veio? Perguntei. Eu a avisei hoje cedo. Uma pausa. Quando vi os arquivos e entendi que você havia visto a anotação. Olhei para ele de lado. Você planejou isso. Facilitei, disse ele, com aquela distinção cuidadosa que era a forma que ele tinha de ser honesto sem ser simplista. A diferença. Eu bati na porta. O silêncio do outro lado durou exatamente o tempo de alguém que estava acordado esperando. Não o silêncio de sono perturbado, mas o de vigília consciente. Depois passos. A porta abriu. Sael tinha 50 e poucos anos. O cabelo escuro com cinza nas têmporas, preso de qualquer jeito, com aquele tipo de descuido que eu conhecia em pessoas que passaram tanto tempo com as mãos ocupadas que pararam de prestar atenção no resto. Olhos cor de âmbar, o mesmo âmbar de Tira, só que onde Tira tinha o âmbar calculado e frio de pedra preciosa, os olhos de Sael tinham algo mais quente, mais próximo de brasa. Ela me olhou, e eu entendi antes que ela dissesse uma palavra. Não pelo rosto, embora houvesse algo no rosto que eu passaria semanas tentando identificar e que era ao mesmo tempo estranho e familiar da forma específica que só o sangue consegue. Entendi pela forma que o dragão em mim reagiu. Não com o reconhecimento do laço de chama, não com a identificação de outro draconata, com algo mais antigo que isso, mais fundamental. A voz no meu peito ficou absolutamente quieta. Como quando uma criança finalmente para de chorar porque encontrou o colo que estava procurando. Eira, disse ela. A voz dela era grave, com uma ressonância que eu reconhecia de dentro, como ouvir um eco da própria voz num espaço de pedra. Entre. Dragon ficou do lado de fora. Não porque eu pedi, porque ele entendeu sem que precisasse ser dito, que havia conversas que precisavam de 2 e não 3, e que essa era uma delas. Eu lhe lancei um olhar quando entrei, e ele assentiu com aquele gesto pequeno que valia muito vindo dele. O quarto de Sael era o quarto de uma curandeira. Prateleiras de ervas. Frascos alinhados com aquela lógica específica de quem sabe exatamente onde cada coisa está. Uma mesa com material de trabalho. Uma cadeira.
Uma cama que havia sido feita com o cuidado de quem não esperava dormir nela tão cedo. Ela me ofereceu a cadeira. Sentou na beirada da cama. E ficamos nos olhando por um momento que tinha o peso de 20 e tantos anos vividos em paralelo, sem saber da existência um do outro. Você sabe quem eu sou, disse ela. Não pergunta. Dragan me disse o suficiente, disse eu. O resto eu acho que já sei. Ela assentiu. Devagar, com o peso de quem havia carregado uma coisa por muito tempo e está colocando no chão finalmente. Você tem perguntas, disse ela. Tenho. Uma pausa. Mas primeiro quero ouvir o que você quer dizer. Sem perguntas. Do começo. Sael me olhou por um momento. Algo passou pelo rosto dela. Não alívio exatamente. O que existe do outro lado do alívio, quando ele ainda não chegou, mas está próximo o suficiente para sentir o calor. Ela começou a falar. A história dela era mais longa do que eu esperava, e mais simples ao mesmo tempo. Ela havia sido parte da família fundadora. Não no centro, não na linhagem direta, mas próxima o suficiente para estar presente quando o massacre aconteceu. Uma prima distante, com o sangue da linhagem, mas não o título, que havia servido na colônia por anos e havia amado uma pessoa que não devia amar. Um homem da facção que virou assassina, que havia se arrependido tarde demais, mas cedo o suficiente para a avisar. 1 hora. Ela havia tido 1 hora. Você era pequena demais para se transformar, disse Sael. A voz estava plana com o esforço de quem conta uma coisa que ensaiou e ainda assim não fica mais fácil. Menor do que eu esperava para sua idade. E não havia tempo para ir longe. Eles já tinham bloqueado as rotas de saída. Uma pausa. A fronteira leste era o único lugar que ninguém da colônia vigia, porque era território de lobos do outro lado. Porque ninguém em sã consciência colocaria uma criança draconata em território de lobos. Então pareceu o lugar mais seguro, disse eu. Pareceu o único lugar onde você sobreviveria. Ela me olhou. Eu coloquei você na pedra mais alta que encontrei, para que pudesse ser vista do lado de cima. E rezei para que os lobos tivessem um alfa decente, Aldrich, que havia se aproximado e sentido o calor antes de entender o que era. Que havia me criado sem perguntar demais, porque às vezes o amor escolhe não precisar de todas as respostas. E depois, disse eu. Voltei. Simples. Com o peso de toda a não simplicidade que havia naquilo. Porque não havia outro lugar para ir. E porque se eu sumisse, levantaria a suspeita sobre onde a criança havia ido. Uma pausa. Mudei o nome. Aprendi a ser invisível. Me tornei curandeira da colônia porque era o trabalho que sabia fazer e o que me mantinha útil o suficiente para ninguém perguntar de onde havia vindo. 23 anos, disse eu. 23 anos. O silêncio entre nós tinha a textura das coisas irreversíveis, não de arrependimento, mas de tempo que passou de qualquer forma, independente do que qualquer um de nós tivesse querido. Você sabia que Dragan era alfa, disse eu. Sabia que era filho do alfa que veio depois do massacre. Sabia. E ficou. Ela me olhou. Porque Ashenvale era sua, disse ela. Não de Dragan, não do alfa anterior, não de Corvin, nem de ninguém que tratou linhagem como poder político. A voz ficou mais firme. Era a colônia da sua família. E enquanto eu estivesse viva, alguém ia se lembrar disso. Eu fiquei quieta por um momento. Havia raiva disponível. Havia perguntas que eu poderia fazer com bordas, sobre por que ela nunca havia me buscado, sobre 23 anos de silêncio, sobre as noites de lua cheia em que eu ficava numa rocha olhando para o céu sem saber por quê, e ela estava aqui sabendo tudo. A raiva era legítima. Eu a reconhecia. Mas havia também, e isso pesou mais, a imagem de uma mulher, com 1 hora e uma criança pequena, e um território de lobos como o único lugar seguro no mundo. A imagem de alguém que havia voltado não por covardia, mas por prudência, que havia ficado invisível por 20 anos, para que a memória de quem eu era não desaparecesse completamente, que havia colocado a anotação nos arquivos
quando soube que Dragon havia me trazido para cá, que havia pedido para ele me dizer quando eu estivesse pronta, que havia ficado acordada nessa noite, esperando minha batida na porta. Eu me levantei da cadeira, cruzei os 2 passos que havia entre nós, e a abracei. Ela ficou rígida por um segundo. A rigidez de quem não esperava, de quem havia se preparado para perguntas difíceis e recebeu outra coisa. Depois os braços dela vieram e ela me abraçou de volta. E havia nesse abraço o peso específico de 20 e tantos anos que não precisavam mais ser carregados sozinhos. Nenhuma das duas disse nada por um tempo. Depois, quando a temperatura do quarto havia mudado para algo mais próximo de respirável, eu recuei e a olhei. Não é um perdão simples, disse eu. Há muita coisa para conversar. Muita coisa que eu preciso entender. Eu sei. Mas não hoje. Pausa. Hoje eu só precisava saber que você existia. Ela assentiu. Com os olhos de âmbar que eram brasa, que eram a chama que ela havia mantido acesa por 23 anos, num quarto pequeno no corredor norte, porque era o único jeito que sabia de guardar o que eu era. Saí. Dragon estava encostado na parede do lado de fora, com aquela postura de quem esperou sem cronometrar. Pronta, disse ele. Pensei na pergunta. Não, disse eu, mas vou assim mesmo. Algo que era definitivamente um sorriso passou pelo rosto dele dessa vez. Pequeno, contido, do tipo que eu estava aprendendo a reconhecer como o sorriso real de Dragon, que existia abaixo das outras expressões e aparecia quando ele parava de administrá-las. Câmara de confirmação ao amanhecer, disse ele. Câmara de confirmação ao amanhecer, confirmei. Eu cheguei antes dele. A câmara de confirmação ficava no coração de Ashenvale, não nas profundezas, não nas alturas, mas no centro exato, onde as paredes eram mais grossas e as chamas mais antigas. Era uma sala circular, com o chão de pedra polida por séculos de pés, e as chamas nas paredes aqui eram diferentes das outras, mais douradas, mais quietas, com a calma das coisas que existem há tanto tempo, que já resolveram todas as suas questões. Tira estava lá, como testemunha do conselho. Sable também. Eu a havia convidado, porque havia coisas que precisavam de testemunhas que escolheram estar ali e não apenas que tinham obrigação. Corvin não estava. Havia recebido a convocação. Havia respondido que viria. Entrou 1 minuto depois de Dragon, com aquela postura de alguém que recalculou e decidiu que presença era mais inteligente que ausência, e que havia algo em observar que ainda não entendia completamente. Dragon cruzou a câmara e ficou de pé na minha frente, sem cerimônia de chegada, sem o espaço calculado que havíamos mantido por semanas. A distância entre nós era agora a distância de 2 pessoas que decidiram parar de medir. Tira nos explicou o ritual, disse eu, para a câmara tanto quanto para ele. Não é complicado, disse ele. Nunca foi, e não era. A confirmação do laço de chama era simples da forma que as coisas fundamentais sempre são, sem palavras elaboradas, sem sequência ritualística longa. 2 draconatas, frente a frente, que olham um para o outro e dizem sim sabendo o que estão dizendo. O resto era o laço reconhecendo que havia sido ouvido. Dragon me olhou. Eu o olhei de volta. E havia naquele olhar, nos olhos dourados que eu havia aprendido a ler como língua nova ao longo de semanas de cela subterrânea e câmaras de treino e arquivos à noite e pátio externo com o céu cheio de estrelas, não obrigação, não inevitabilidade política, não a pressão de prazo e facção e história entre 2 espécies que haviam estado em guerra por gerações. Havia só o homem que havia cruzado um pátio cheio de lobos assustados para segurar o espaço enquanto eu encontrava o que era. Que havia ensinado com paciência genuína e ficado em silêncio mais tempo do que devia e dito a verdade quando importava. Que havia ficado acordado mais noites do que ia admitir. Ele havia dito isso, e era a coisa mais Dragon de todas as coisas que Dragon havia dito. Que estava aqui agora, sem calcular a expressão,
deixando que eu visse o que havia abaixo do alfa e do prisioneiro e do homem que governava por força. Sim, disse eu. Sim, disse ele. As chamas nas paredes cresceram 1 centímetro. Nada dramático. Nada de explosão ou luz cegante, ou o mundo virando. Só aquele acréscimo quieto de calor. O fogo de dragão reconhecendo que o laço havia sido confirmado como escolha, como coisa querida, como a decisão de 2 adultos que haviam olhado para o que havia entre eles e decidido que era real o suficiente para ser honrado. Dragon estendeu a mão. Eu coloquei a minha. E o calor que veio não era o calor do laço de chama. Esse era familiar. Estava lá há semanas como maré. Era o calor de 2 mãos que se encontram quando as pessoas a quem pertencem decidiram, finalmente, parar de manter distância. Simples, real, suficiente. Depois, quando Tira havia saído com aquela satisfação contida que era o mais próximo que ela chegava de celebração, e Sable havia saído com um sorriso de 16 anos que não tentava esconder nada, ficamos eu e Dragon e Corvin na câmara. Corvin, que havia ficado de pé no perímetro com a expressão de alguém que assiste a uma revisão de tudo que havia calculado. Corvin, disse eu. Ele me olhou. Você tem razões para o que fez, disse eu. Não vou fingir que não tem. A herdeira de uma linhagem extinta, voltando muda coisas. E mudar coisas assusta pessoas que construíram suas vidas na estabilidade do que existia. Pausa. Mas você usou mecanismos da colônia para forçar uma mão que não era sua para forçar. E isso tem consequência. Qual? Disse ele. Não em desafio, em pergunta real. Você vai sentar à mesa, disse eu, com Dragon, com Tira, com quem mais precisar estar, e vai me dizer tudo o que teme que minha presença aqui vai mudar. Pausa. E eu vou ouvir. Não vou concordar com tudo, mas vou ouvir. Olhei para ele diretamente, porque Ashenvale é o lugar onde cresci sem saber que crescia. E as pessoas que moram aqui, incluindo as que tentaram me desestabilizar, são as pessoas do meu lugar. Eu não abandono quem é do meu lugar. Mas também não finjo que o que aconteceu ontem não aconteceu. Corvin ficou em silêncio por um momento. Havia algo se reorganizando no rosto dele, não rendição, que seria simples demais. Era o processo mais lento e mais real de alguém que havia construído um inimigo na cabeça e está descobrindo que a pessoa real é mais complicada e menos conveniente que o inimigo imaginado. Você soa como ela, disse ele finalmente, com uma voz diferente das outras, mais quieta. Como quem? Perguntei. Sua família. Uma pausa pesada. A matriarca. Eu a conheci quando era jovem. Ele olhou para as chamas das paredes. Ela também preferia conversar. Achávamos que era fraqueza. Uma pausa mais longa. Não era. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os anteriores naquela câmara. A mesa, disse eu. Esta semana. Ele assentiu. Saiu. Dragon estava me olhando quando me virei. Você vai fazer isso, disse ele. Não surpresa, constatação. Fazer o quê? Transformar Ashenvale, disse ele. Sem declarar que está fazendo, só sendo o que você é. Eu o olhei. Não quero transformar Ashenvale, disse eu. Quero que Ashenvale e Varen consigam existir sem que a existência de uma seja ameaça para a outra. Pausa. Isso é menos dramático do que transformar. É mais difícil, disse ele. É o trabalho que eu faço. Ele me olhou com aquela expressão que eu havia aprendido a nomear nas últimas semanas. O reconhecimento que existia abaixo do alfa, que aparecia quando ele parava de medir o quanto deixava aparecer. Eira, disse ele. Aldrich vai querer notícias. Eu quase ri. Depois ri de verdade. Breve, real, a leveza específica de quando a tensão que ficou por semanas finalmente encontra saída. Ele vai querer mais do que notícias, disse eu. Ele vai querer vir. Então deixa ele vir, disse Dragon, com aquela simplicidade que ele reservava para as coisas que havia decidido.
Está na hora de Ashenvale e Varen compartilharem o mesmo pátio sem que seja em batalha. Eu pensei nisso. Pensei em Aldrich cruzando a fronteira que havia guardado a vida inteira. Em Dragon recebendo o alfa de lobos na colônia de dragões. Em duas famílias que não haviam sido nunca a mesma coisa aprendendo a dividir o mesmo espaço. Em Sael no corredor norte, que havia guardado o fogo por 23 anos e que merecia ver o que havia protegido crescer. Em Sable, que havia acreditado no certo antes de ter razão para acreditar. Em Bran, que estava provavelmente na câmara de treino esperando que eu aparecesse para mais uma sequência de respiração que estava ficando cada vez menos estranha. Em todas as pessoas que formavam o tecido de dois mundos que eu havia habitado em partes e que eram, ambos, meus de formas diferentes e igualmente reais. Então vai ser uma mesa grande, disse eu. Vai, concordou ele. Ficamos em silêncio por um momento. O silêncio de duas pessoas que chegaram ao outro lado de algo e estão reconhecendo o território novo. Dragon ainda segurava a minha mão. Eu não havia soltado a dele. Nenhum dos dois mencionou isso. Escrevi para Aldrich naquela tarde. Não uma carta longa. Havia tempo para cartas longas. Havia toda uma conversa que precisava acontecer entre nós sobre 20 anos de perguntas não feitas e respostas guardadas por proteção que havia se tornado omissão sem que nenhum de nós percebesse exatamente quando. Isso merecia presença, não papel. Mas havia uma coisa que precisava dizer em escrita antes de dizer pessoalmente. Pai, você me encontrou olhando para cima. Agora sei por quê. Venha quando puder. Há pessoas aqui que quero que você conheça, e um lugar que é meu de uma forma que ainda estou aprendendo, e uma mesa que vai precisar ser grande o suficiente para todos os dois lados. Trouxe 20 anos da sua alcateia comigo. Não vou deixar nenhum deles para trás. Eu te amo. Obrigada por me tornar a draconata mais loba que já existiu. Eracelei a carta e a dei para o mensageiro de Ashenvale, que faria a rota para a fronteira. Depois, subi para a plataforma de pedra com o vale abaixo e o céu que era mais próximo nas montanhas, e fiquei parada no vento de altitude, e deixei a voz no meu peito existir sem nomeá-la ou dirigi-la ou pedir nada dela. Ela ficou quieta. Não porque havia sumido, porque estava, finalmente, em casa. O dragão em mim havia voado sobre Ashenvale na véspera com o tamanho real de 20 anos de espera comprimida. Havia reconhecido a pedra, o fogo, a altitude. Havia sentido a colônia embaixo como algo vivo que respondia, as chamas nas paredes crescendo 1 centímetro, as pedras aquecendo sob as patas, o vento de altitude que não era obstáculo, mas companheiro. E havia voltado. Porque voltar era também parte de ser o que eu era. O mensageiro partiu pelo vale com a carta. As chamas de Ashenvale ardiam douradas atrás de mim. Dragon estava em algum lugar na colônia, fazendo as coisas que alfas fazem depois que o mundo muda e a vida cotidiana ainda precisa continuar. E havia algo reconfortante nessa continuidade, no fato de que a vida real não para as revelações, que o trabalho de existir segue independente de quanto tudo mudou. Havia muito para fazer. A mesa com Corvin. O treinamento com Bran que estava ficando mais real a cada dia. As conversas com Sael que eu havia prometido a mim mesma. Longas, honestas, sem pressa. A chegada de Aldrich que eu sabia que viria porque ele era o tipo de homem que vai... sempre foi. A construção de algo entre Ashenvale e Varen que não tinha nome ainda, porque ainda não havia sido feito antes. Havia muito. E eu havia passado 20 anos sendo a que não encaixava, a que ficava de fora nas noites de lua cheia, a que ouvia uma voz que ninguém mais ouvia e chamava de defeito o que era, na verdade, a coisa mais verdadeira que eu tinha. Agora sabia o nome da voz. Sabia o nome de mim mesma. E havia outra coisa, e isso era novo e real, e eu ainda estava aprendendo a carregar sem deixar cair. Alguém que havia cruzado um pátio cheio de lobos para me ajudar a encontrar o chão quando não havia chão. Que havia dito: você fez o trabalho, eu só segurei o espaço. E que o havia segurado, de verdade,
com a paciência de alguém que havia decidido que eu merecia o espaço antes de saber o que eu ia fazer com ele. Isso também era meu. Não apesar de tudo que era complicado, por causa de tudo que era real. O vento de altitude passou. As estrelas começavam a aparecer no céu mais próximo das montanhas, antes do escuro completo, naquela hora específica em que o dia e a noite dividem o céu, e os dois são igualmente verdadeiros por um momento. Eu olhei para cima, e pela primeira vez na vida, a voz no meu peito não precisou rugir para ser ouvida. Ela estava quieta, do único jeito que importa. Não calada, não suprimida, não empurrada para o fundo onde dói menos. Quieta de satisfeita. Quieta de inteira. Quieta de completa. E eu sabia que ali era o início da minha vida, como ela sempre deveria ter sido. Com minhas duas famílias, com meu alfa, com minha alcateia e minha colônia. Inteira. Completa. Eira passou a vida inteira sendo a que ficava de fora, a que não transformava. A que ouvia uma voz que chamou de defeito, e era, na verdade, a linguagem mais antiga que ela tinha. Encontrou a resposta num lugar que era seu antes de ela saber que existia, com pessoas que precisavam dela tanto quanto ela precisava deles, e com um homem que havia aprendido, da forma difícil, como se aprende o que importa, que segurar espaço para alguém é diferente de controlá-lo. A ponte entre dois mundos não é construída num dia. É construída num passo de cada vez, com as mãos de quem não tem medo de tocar os dois lados ao mesmo tempo. Ela nunca teve medo disso. Só não sabia, ainda, que era exatamente para isso que havia nascido. Se essa história chegou até o fim com você, é porque algo nela era seu também. Deixa o like. Comenta o momento que mais te pegou. No voo, na câmara de confirmação, no encontro com Sael. Eu quero saber. A gente se vê no próximo conto.